E aí, você, tudo bem? Hoje a gente traz um tema muito interessante, é como que a odontologia está superando o medo do tratamento de canal. É uma edição especial, um episódio especial do nosso Pod Crendo, podcast da equipe Núcleo Endo. Núcleo Endo, canal aberto com sucesso. Eu sou o professor Leonardo Barroso, 31 anos de experiência clínica de endodontia, uma vida praticamente dedicada à endodontia. Essa aqui é a professora Adriana Marques. 21 anos 21 anos de experiência clínica que ele faz eu fazer. dedicada à endodontia. A Adriana é odontologia pura, a Adriana é total, todas as áreas da odontologia. Eu é que sou raiz mesmo da parada. Né? E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a doutora Cristina Batista, consultora, né, gerente de educação e treinamento clínico da Ângelos. Gente, da Ângelos, não é qualquer empresa, é da Ângelos, né? E para a gente que milita, que labuta na área da endodontia, a gente sabe muito bem o peso que é quando se fala de um produto da Ângelos. Peso de qualidade, de responsabilidade, eu acho muito legal, viu, Cristina? Quero te dar as boas-vindas, quero agradecer muito, né, a sua disponibilidade em estar conosco aqui. Dizer que para mim é um orgulho muito grande receber você representando a Ângelos, porque eu, como bom brasileiro que sou, eu tenho um orgulho enorme da Ângelos, em função de tudo que ela representa para a endodontia brasileira e para a endodontia mundial, né? Sim. Eu fico felizão quando eu pego lá um artigo lá do International Endodontic Journal, ou até do Journal of Endodontics, e eu vejo lá pesquisadores brasileiros e até pesquisadores estrangeiros testando produtos brasileiros feitos aqui, né, na nossa terrinha, aí no Paraná. Fico feliz demais e eu sou um usuário diário de produtos da Ângelos. Acho que hoje em dia não tem como a gente fazer endodontia sem não ter alguma coisa, algum insumo, algum produto da Ângelos envolvido, né? Então, eu me considero um cara que, assim, eu sou testemunha fiel da qualidade dos produtos e fico muito feliz de receber você, de receber a Ângelos. Ficamos muito felizes, né, Adriana? A Adriana é doutora em materiais, não sei se vocês sabem, mas a Adriana fez o doutorado dela em engenharia de materiais e ela tem falas muito gostosas, muito legais sobre a questão do material, que daqui a pouco, no meio do nosso papo aqui, começa a rolar aqui. Fala, Adriana, o que você tem para dizer sobre os materiais da Ângelos? Eu não aguento quando começa assim, vamos misturar esse negocinho aqui para dar o gente. O produto foi inventado, desenvolvido, testado, aprovado. É uma dificuldade conseguir toda a aprovação para alguém ir lá e fazer uma mudançazinha. Eu não aceito. Vai testar a mudança que você fez, o pozinho que você colocou, a textura que você pôs, sei lá, a radiopacidade que você quis aumentar. Aí depois eu venho e eu coloco nos meus pacientes. Muito bom. Cristina, seja muito bem-vinda. Tá? Muito obrigada. Doutora Cristina, ela é mestre, né, em farmacologia, né, Cristina? Que interessante, isso, farmacoanestese terapêutica. Pela Mandic, que bacana, parabéns. Cirurgião dentista pela Unicamp. Um currículo maravilhoso. Obrigada, Leonardo, obrigada, Adriana, aí, por abrir espaço e nos aceitar aqui, né? Acho que vai ser uma conversa muito bacana. Pô, sem dúvida. Eu fiquei até curioso, assim, antes da gente entrar propriamente dito ainda no assunto, né? Como é que a odontologia está fazendo para superar o medo do tratamento de canal, que é como a gente já conversou aqui previamente, é um assunto que está muito alinhado com aquilo que é a proposta nossa aqui do podcast e tal. Fico curioso com, assim, seu trabalho, gerente de treinamento de educação clínica. Conta para a gente um pouco o que você faz, Cristina. Bom, toda empresa, né, quando precisa de produtos, lança produtos, precisa levar isso até o consumidor final, que no nosso caso somos nós dentistas, né? E pelo menos hoje a grande maioria das empresas, se não todas, tem um departamento de educação clínica. O que esse departamento de educação clínica faz? Organiza cursos, contato com os professores, com os alunos. Então,
prepara toda a estrutura para que esses produtos dessa empresa possam chegar até os dentistas para que conheçam, para que experimentem, porque a gente sabe que hoje em dia é muito importante, principalmente nós dentistas, tocar, né, sentir o produto. Então, fazer hands-on, ter palestras, conhecer. Então, a educação clínica e né, a parte de treinamento e educação clínica está bem estruturada em levar conhecimento, levar atualizações, levar novidades para o dentista, seja ele na especialização, no mestrado, numa graduação, ou num curso pontual que a gente possa organizar. Então, o que a gente mais faz dentro da educação clínica é levar conhecimento aos outros dentistas através de cursos, de palestras, de hands-ons, que a gente possa organizar e levar dentro das instituições principalmente. Putz, que legal, Cristina. Então, você é o link entre a linha de frente, né, o clínico, o dia a dia do clínico e a empresa, né? Exatamente. Além do treinamento clínico e tudo mais, no treinamento clínico também deve ouvir, né, necessidades. Às vezes os clínicos colocam, poxa, eu precisava de uma situação assim, de uma situação avançada, né? Deve ter essa via de mão dupla aí, né, entre a Sim, empresa. com certeza. E é bom quando a gente, né, principalmente hoje que a gente está na Ângelos, que, igual você falou, né, uma indústria brasileira, a gente está aqui dentro da fábrica, então ouvir o que o dentista, né, trabalha no dia a dia, sentiu ali dentro dos treinamentos ou do seu dia a dia clínico, e falar, talvez ficaria melhor ajustar dessa forma, né, não sei se talvez a gente consiga. Então, a gente também leva todas essas sugestões e informações para todo o nosso time de desenvolvimento, para que, quem sabe, a gente possa desenvolver ou criar um produto novo de acordo com a necessidade do nosso público, né. Que bacana, Cristina, muito legal. Parabéns, tá? Obrigada. Parabéns a você aí, porque, sem dúvida nenhuma, a gente precisa muito desse vínculo, desse laço, né, com a indústria, com quem produz o material que a gente aplica nos pacientes. Sim. Muito legal. Mas dentro da nossa pauta aqui, né, como é que a odontologia vem superando esse medo? A gente tem um dado aqui, foi até a Júlia que mandou, achei muito legal esse dado aqui, muito interessante, 88,2% dos dentistas já relataram que pacientes desistiram do tratamento de canal, né? Ou seja, quando tem aquela proposta, né, Adriano, você propõe para o paciente que vai precisar fazer o tratamento de canal, a gente sente uma resistência. Olha, eu quero dizer que, assim, eu tenho 31 anos de endodontia, assim, eu vivo exclusivamente de endodontia. E eu sempre digo, sabe, Cristina, falo para os nossos alunos aqui da pós-graduação, sempre digo assim o seguinte, não recebi até hoje nenhum paciente feliz no meu... Não. Que veio alegre e contente, né? Doutor Leonardo, eu quero ser atendido por você. Eu estou doendo aqui meu dente. Né? Claro que a gente sabe que, assim, alguém que recebe essa notícia de que vai precisar fazer um tratamento de canal, sempre recebe, né, com um certo impacto e tal, e aí, assim, eu acho que o trabalho nosso é um trabalho realmente da gente lidar com essas objeções, né? E o que você acha que a odontologia, na tua visão, na tua experiência, na tua percepção aí, o que você acha que a odontologia vem fazendo no sentido de melhorar essa percepção? Olha, Leonardo, eu acredito muito nesse desenvolvimento, né? A gente vê que não só a área da odontologia ou da endodontia, como todas as áreas, principalmente da saúde, a gente vê esse desenvolvimento. A gente sempre está buscando, principalmente nós, indústria, qual é a melhor forma de atender o nosso cliente, que é o paciente, que é o dentista, e para que ele possa atender o paciente da melhor forma possível, né? Então, eu acho que o desenvolvimento, e pensando em medo, em estresse, né? A gente já sabe que hoje em dia a gente recebe paciente estressado, não só por causa da dor do dente, mas também porque está estressado com a vida financeira, com o trabalho. A gente vê hoje em dia aí, né, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado da farmacologia, tanta gente tomando medicação sem acompanhamento, sem controle, né, e acha, não, eu estou tomando aqui uma medicação, enfim, né, vamos falar no auge aí, para um emagrecimento, mas não sabe qual é a relação de interação medicamentosa quando chega num consultório odontológico e vai tomar uma anestesia, por exemplo. Sim. E muitas vezes nem o dentista, né, às vezes sabe qual é essa interação, né, se por um acaso der uma infiltração
sei lá, dentro do vaso, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses atendimentos, e eu acho que a odontologia, né, a saúde como um todo tem se preocupado muito com isso, né, então desenvolver produtos que possam, talvez, ser um tratamento mais eficaz, com um tempo menor, para deixar esse estresse desse paciente, que já chegou com estresse alto, né, reduzir, ou talvez fazer da forma mais rápida, para que não deixe ele lá estressado tanto tempo na cadeira, ouvindo aquele barulhinho do nosso motor, que é clássico do medo, enfim. Eu acho que o desenvolvimento e as pesquisas, né, que eu acho que, né, nada que se desenvolve você não pode lançar antes de ter uma pesquisa, antes de ter um background por trás suportando tudo isso, eu acho que é o principal ponto aí da odontologia como um todo se desenvolver para a gente evitar esse estresse e esse medo do paciente. A gente vê que essa questão do desenvolvimento científico tecnológico, ela aumentou muito a previsibilidade do tratamento. Sim, com certeza. E acho que isso é uma coisa que realmente você tem razão, você traz, assim, é um impacto muito positivo, porque uma coisa que eu costumava, hoje nem tanto, confesso até que diminuiu bastante, mas um comentário que eu ouvia muito até alguns anos atrás era assim, vou fazer o tratamento de canal, vou sofrer para quê? Porque no final das contas o dente vai ser extraído. Sim. E é um comentário que eu acho que muitos colegas ainda ouvem por aí afora e tal. E as suas observações trazem para mim assim a lembrança de que nós abraçamos uma profissão que, do mesmo jeito, a indústria tem o compromisso, né, da evolução constante dos produtos, né, a ciência e tudo mais. Nós, profissionais, também temos que lembrar do nosso compromisso da gente ir acompanhando, né? Sim, com certeza. Soluções, a gente ir acompanhando esse desenvolvimento. Então, é o que eu falo muito com a garotada. Eu falo, moçada, vocês abraçaram uma causa, né, que vai fazer com que vocês precisem estudar o resto da sua vida. Para sempre. Para sempre. Não tem jeito. Não. E acho que uma forma da gente desativar essas objeções na mente dos nossos pacientes é exatamente a gente mostrar isso para eles, né? Que a gente evoluiu muito enquanto ciência. Sim. Eu peguei uma época, sabe, Cristina e a Adriana sabe disso, mas eu peguei uma época em que o implante nadava de braçada em cima da endodontia, né, que foi o final dos anos 90, aquele intervalo ali, mais ou menos, até o MTA. Uhum. Ângelos, né, trazer o MTA para o Brasil e começar a desenvolver o MTA numa qualidade excelente, mas num valor que fosse mais acessível para a gente, né? A gente até então só tinha acesso de uma maneira muito restrita e tal. Até esse tempo em que o MTA começou a vir para as nossas mãos, a gente perdia, assim, né? A gente tomava tapa na cara da implantodontia, né? Eu costumo brincar, tenho amigos implantodontistas, e eu tive amigos implantodontistas que falavam para mim assim, cara, entra num curso de implante que a endo vai acabar. A endo vai sumir, vai desaparecer, né? É melhor você pular no nosso barco agora, porque senão você vai morrer de fome. Cara, eu já ouvi isso, eu tive que ouvir isso uma vez. Sim. E o que eu vi de anos para cá, eu conto essa história muito para os nossos alunos, assim, de 2005, 2006 para cá, putz, a endodontia deu um salto de evolução, né, de qualidade absurdo, porque ao mesmo tempo que vieram os biocerâmicos, né, veio o MTA primeiro, e depois entraram os biocerâmicos, vieram os instrumentos com memória de forma controlada, né, os níquel titânio com memória de forma controlada e tal, veio uma quantidade de coisas, esse aprimoramento da agitação, ativação de substância química e tudo mais, e aí a bionimética hoje em dia veio trazer reforço. Então, a gente começou a ter resposta robusta para apresentar para os nossos pacientes, até para aqueles dentes, né, que tinham uma condição mais precária, né? Você Sim. Concorda, Cristina? Sim, com certeza. Eu acho que a nossa filosofia, né, não só da odontologia, mas eu acho que do mundo mudou também, né? Antes a gente, é um problema, tira, arranca o dente e resolveu o problema, né? Hoje a gente
trabalha muito com uma odontologia mais preventiva, né, e até as pessoas, né, eu acho que quando eu comecei na graduação, eu lembro que as pessoas, né, os pacientes que eu atendiam, né, quando eu logo me formei e tal, as pessoas não entendem, não veem que o dente também é um órgão, né, então se eu estou tirando um dente de você, é como se eu estivesse tirando um dedo, ou qualquer outra parte do seu corpo, né, então eu acho que isso a gente tem, né, eu acho que com esse negócio de bem-estar, né, com essa melhora no seu cuidado, né, eu acho que isso também a gente evoluiu, né, a odontologia caminhou com isso, mas os nossos pacientes também, que eu acho que é importante, né, não adianta a gente, né, bater na porta ali, ficar dando murro em ponta de faca, falando, não, mas vamos cuidar do seu dente, vamos tratar, não precisa tirar, não, mas eu tiro o dente, coloco o implante, acabou o meu problema. Não é bem assim, né, a gente sabe que tem outros problemas por trás, e eu acho que isso também é uma evolução, e os pacientes também já chegam dentro do nosso consultório com isso, né, já procuraram no Google, já perguntaram para o ChatGPT, já perguntaram para tudo, né, hoje em dia a gente tem muito isso, né, como salvar, como melhorar, e ainda bem que a gente, né, hoje tem respostas melhores aí com os pacientes do que quando o paciente só chegava pensando, não, é mais barato eu arrancar o dente e depois eu penso como eu vou repor isso, né. Então eu acho que é uma evolução geral, não só nossa de odontologia, mas dos pacientes principalmente, que eu acho que é o mais importante. Verdade. E essa coisa do paciente, acho que veio junto com... Foi bom, que deu uma segurança, eles vêm, né, realmente querendo tratar e ficar com o dente, só que junto com isso, eles estão tão encorajados pela tecnologia, sabendo que a técnica está tão avançada, que eles já vêm cobrando a tal da sessão única. Sim, né? exato. A tecnologia permite isso, um bom localizador, uma boa lima, né, um bom tudo ali que você faz com toda a agilidade que toda essa tecnologia trouxe. Aí a gente tem que desacelerar e, às vezes, até conscientizar a questão biológica, né? Sempre, né? Então, isso veio junto aí com a gente até desacelerar eles um pouquinho, para priorizar a biologia. A gente não acelera a biologia, né? Exato. Acelerou, mas a biologia continua... A biologia é a mesma. A mesma, o mundo acelera, mas a biologia é a mesma. Às vezes ele vem ao contrário, né? A gente que tem que falar para ele, olha, veja bem, no seu caso, não dá para a gente fazer inserção única, a gente vai precisar, né, que um medicamento, ou enfim, precise ali trabalhar para o seu organismo responder da melhor forma possível, enfim. Cristina, você sabe que eu tenho uma fala que, inclusive, hoje de manhã eu tive que lançar a mão dela. Essa fala ela anda comigo, assim, no meu bolso, sabe? Mas a minha fala, quando eu percebo que o paciente, assim, na primeira consulta, na consulta de avaliação, eu noto que ele está muito fixado na questão do quanto tempo vai levar, quanto tempo vai durar e tudo mais e tal. A minha fala para desarmar é sempre assim, olha, eu quero que você entenda que aqui a gente prioriza a qualidade em detrimento da velocidade. Cara, é muito legal o efeito. Desarma, né? A pessoa na hora assim, claro, a qualidade... Porque tem paciente que parece que assim, né? Já vem com a faca no pescoço, tipo assim, né? Quanto tempo eu vou ficar ali, né? Desacelera, porque a gente tem uma questão aqui que envolve outras coisas importantes. Sim. E não se, como a Adriana está falando bem, não se acelera a biologia. E essa fala tua é muito legal, porque ela traz exatamente isso assim. Uma consonância entre a evolução de consciência, né, da própria humanidade como um todo, das pessoas como um todo. O quanto as pessoas hoje em dia elas estão mais preocupadas na preservação, né? Seja na preservação ambiental, preocupações, né, com a questão da preservação ambiental, como também na preservação do próprio corpo, ingerir alimento mais natural e assim sucessivamente cuidar mais da saúde, né? Eu recebo muitos pacientes assim que vêm, doutor, eu estou com uma questão no dente aqui, estou muito preocupado com uma infecção, né? O que essa infecção pode provocar no meu corpo? Você vê que é uma outra, né, mentalidade que vem aí. Que eu estou lembrando aqui, a gente aqui na nossa cidade, na região, a gente acaba sendo referência da endodontia, né, por toda a tecnologia, microscópio, pela, né, capacitação, enfim. Né, temos professores, os
profissionais foram formados pela gente, então, ó, vai lá. Então, o que acontece é que a gente pega muito dente destruído, assim, que não tem mais jeito, todo mundo que tinha que tentar... Já mexeu. Isso, vem muito, 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 assim. Então, quando todo o Léo... mundo comeu filé mignon antes, deixaram só para a gente roer. Então, quando o paciente vira para ele hoje querendo tempo, aí ele lança essa, né? Eu falei assim, nossa, assim, o tempo, principalmente aqui, não dá, porque realmente a gente está correndo contra o tempo dele não ir para o balde, né? Tempo a gente viu. Verdade. Né? O que você acha, Cristina? Qual que você acha que é o impacto que o medo tem no tratamento odontológico? O que você vê, a experiência que você tem, a experiência que você tem com os colegas aí e tal, né, que se troca de experiência, de informação. O que você acha que esse medo, o quanto você acha que ele impacta na nossa profissão? Eu acho que tem 2 fatores, talvez, né? 2 pontos ali. O medo de o paciente, né? O medo que o paciente sente de aquela fobia que ele não vai para o dentista de jeito nenhum, até que ele desenvolve um abscesso ou qualquer outra coisa do tipo, um trauma muito grande, e aí quando chega pra gente, a bucha já tá toda né, o circo tá todo montado, e aí a gente tem que, talvez no início lá, um tratamento simples, rápido, né, sem muito trauma, entre aspas, ali, vai virar um casamento entre paciente e dentista. Verdade. E o medo, quando o paciente tem medo, mas ele é capaz de chegar ao nosso consultório, e aí, dentro do nosso consultório, ele tem aquele pico de medo, pico de estresse, e causar talvez uma emergência médica, né, que eu acho que são 2 coisas que são os 2 pontos principais ali, o atraso no atendimento pelo medo do próprio paciente, e um medo descontrolado, vamos dizer assim, né? A gente consegue, claro, né, segurar esse estresse, tentar com medicação, talvez outras formas também, mas aí depende de nós, de estarmos preparados para não ter, para controlar, né, ou tentar segurar ali ao máximo esse pico que possa levar, por exemplo, a uma emergência médica dentro do nosso consultório, né? Então, eu acho que são 2 pontos que nós, como profissionais, precisamos estar muito atentos, né, e que podem influenciar muito ali dentro do nosso consultório, porque às vezes quando chega um paciente que já está todo comprometido, e aí um tratamento que seria simples, ou que a gente conseguiria fazer numa forma mais acelerada, entre aspas ali, né, ou mais facilitada, a gente vai ter que talvez bater cabeça, chamar colegas de outras áreas, né, e fazer um atendimento multidisciplinar ali, ou um tratamento que o paciente, sentiu uma dor de dente, vou ali, mas aí ele chega aparentando que não está tanto medo, às vezes tem alguns pacientes que seguram, né, essa resposta, e aí quando a gente anestesia ou tal, pode dar um pico e a gente ter talvez uma emergência ali, que a gente também precisa saber controlar. Então, acho que esses são os 2, na minha visão, são os 2 principais fatores ali que podem não atrapalhar, mas influenciar, acho que é a melhor palavra, dentro do nosso consultório ali, do nosso atendimento, né, no dia a dia. Sim. Sabe o que eu lembrei de uma coisa que o Léo, que gosta, complementa também o que você está falando, Cristina? O Léo fala muito assim, o paciente precisa se convencer de que precisa lá do tratamento. Senão é aquele que vai faltar consulta. Essa semana a gente estava conversando, o Léo tomou um bolo ali na agenda dele, eu falei assim, Adriana, ela não se convenceu. Uhum. Ela veio indicada de uma outra especialista que né, até parente, já colocou para ele, ela não se convenceu, ela faltou. Aí esse paciente vai ser aquele que o dente se abusar vai agudizar, vai infeccionar, a anestesia não vai pegar, porque ela ainda não se convenceu de que precisa do tratamento, né? E aí dá triste. Eu sempre digo o seguinte, sabe, Cristina? Eu acredito firmemente que nosso papel como profissional de saúde é a gente também agir como educador, né? E trabalhar a questão da conscientização de mudança. Com certeza. Necessidade de mudança, né? Então, quando eu pego um paciente desse que vem de um ciclo de procrastinação desse, eu acho que
realmente, a situação é urgencial, emergencial, a gente precisa fazer a intervenção, não tem jeito, mas é depois uma boa conversa fazer ele entender, né, num primeiro momento, ver se conscientiza ele de que do quanto é importante essa prática de consulta regular, periódica ao dentista, porque esse ciclo dele de procrastinação faz com que ele sempre venha para as nossas mãos, sempre numa situação muito complicada, que está requerendo, né, intervenção já invasiva. Não é só uma remoção de tecido cariado, né, e uma restauraçãozinha, uma profilaxia e tudo mais. Já é um tratamento endodôntico, muitas vezes é um tratamento endodôntico que vai precisar de um aumento de coroa química, né, de uma reconstrução, você já tem envolvimentos maiores, às vezes até uma exodontia, né? E você já tem envolvimentos maiores ali e tal. Então, realmente, trabalhar essa questão da conscientização, e eu acho que nós, cirurgiões dentistas, a gente precisa realmente investir um tempo nisso. Eu não sei qual é a tua opinião, a tua perspectiva, mas eu tenho uma preocupação muito grande na nossa profissão, é que, assim, eu ainda vejo muitos colegas, sabe, muito focados em produzir, e pouco sentar para conversar com os pacientes, para esclarecer, para educar, para informar, né, para levar conhecimento, para sentar para fazer uma instrução de higiene oral, o quanto é importante. Esse fim de semana a gente estava reunido com um grupo de amigos, e eu estava brincando com os caras, falando assim, gente, eu sou endodontista. E eu sou um endodontista que eu sento com os meus pacientes para falar sobre a importância de higiene oral, para falar sobre desbiose bucal, para falar sobre técnica de escovação, ensinar técnica de escovação, né? E já ouvi de muito endodontista assim, eu não estou nem preocupado, boto isolamento e não quero nem saber, né? E eu acho que a gente precisa, independente da área, da especialidade que a gente escolha, a gente precisa realmente abraçar essa coisa, né, da prevenção, e abraçar realmente essa coisa do ensino, né, da gente educar os nossos pacientes, né? E essa tua fala, ela me remete também, como você falou, são pacientes que vão requerer atendimento multidisciplinar, então a gente não pode ficar sozinho, né, Cristina? Tem que trabalhar em equipe, né? Exatamente. Eu acho que você falou bem, viu, Leonardo? Eu acho que nós somos educadores. Antes de ser dentistas, né, atendentes, vamos dizer assim, eu acho que nosso papel para o nosso paciente é educar. A gente tem que educar para que, se por um acaso chegou de uma forma não tão legal, não vai chegar de novo, né? Que ele entenda, que ele tenha essa consciência de que, não pode deixar desse jeito, vamos melhorar, né? Porque eu acho que é nossa função, educar, tratar, claro, mas educar eu acho que talvez seja um passo antes, sabe? Concordo. A gente está até numa missão, né? Assim, numa missão, num propósito, numa ação na nossa clínica, em que a gente dá o espelhinho para o paciente, sabe? Aquele nosso espelho pequenininho. Uhum. Você olha em site de internet, você consegue ele com um preço super acessível, que não é para esterilizar, vai lavar com água e sabão, passar álcool, para ele ter esse cuidado em casa, né? Olhar, ver se tem alguma feridinha, ou tem um dente ficando com uma manchinha. Junto com um kit, né, de escova e de pasta, né? Muito bom. É isso, né? A gente ensinar a fazer o autoexame, igual nas outras áreas está sendo incentivado, né? A gente está aí no outubro Exatamente. A medicina fala tanto disso, né? E a odontologia, às vezes, esquece, eu acho, fica para trás, né? Deveríamos trabalhar muito mais isso também do que... Perfeito, né? Impacta, sabe? Hoje mesmo, tive agora de manhã, estava em atendimento, o paciente, sabe, abriu um sorriso, nossa, que legal, obrigada mesmo. É um carinho, né? Que o paciente entende como um carinho e uma atenção, né? Eu acho que é importante. Eu estava até comentando com esses colegas e com a Adriana esse fim de semana que eu tive uma ocasião com uma cliente 3 semanas atrás, que eu sentei com ela com calma para fazer essa sessão de higiene oral, instrução de higiene oral e tudo mais e tal. E ela voltou semana passada, Cristina, mas ela voltou completamente modificada. Que coisa linda que estava, sabe, a gengiva, né? Não tinha nenhum ponto de retenção de placa, nada, sabe?
E é tão gostoso o retorno, porque assim, a gente reforça com o paciente, fala, nossa, você está bem demais, que coisa boa, você entendeu a importância do negócio. E foi tão legal a consulta, o retorno dela, que ela falou assim, doutor, o senhor foi o único da minha vida que conseguiu sentar comigo, explicar para mim, eu não sabia que eu tinha que escovar dente daquele jeito, né? Eu não sabia o quanto que era importante e como foi bom para mim só poder sentar e explicar. E é uma coisa tão gratificante que eu falo assim, cara, é uma sensação tão boa quanto Sim. eu vejo um paciente com dor e que eu consigo resolver a dor. Exato. Eu acho que a gente, né, você comentou que tem outros colegas, não, eu só coloco o isolamento absoluto e vou. Eu acho que a gente fideliza até muito mais, né, aquele paciente que não precisa de tratamento de canal, por mais que, né, o nosso dia a dia ali seja a endodontia, porque ele vai estar ali, ele entende que a gente está preocupado, a gente não quer, entre aspas, ali só lucrar, né, só, não, então que dê tratamento, que dê ali um tratamento de canal para eu poder te cobrar e você me pagar e vida que segue, sabe, eu acho que, não sei, é a minha visão, mas eu acho que é uma forma de carinho e de fidelidade ali dos seus pacientes, né. Concordo, eu acho que é um olhar realmente, não só um olhar de cliente, né, e profissional, mas é um olhar humano mesmo, de que algum está interessado na saúde, né? E você recebe muito paciente assim, né? Doutor, eu sei que o senhor só faz canal, mas eu vim aqui que eu estou com uma questão assim no meu dente, mas eu vi se não for canal, eu sei que não é, mas eu quero ouvir a sua opinião, ou o senhor indicar para alguém que o senhor confia. Ou então, eu trouxe minha esposa, e ela está assim, assada. Tem uns pacientes assim, de vez em quando, que aparecem, sabe, Cristina? Tem um paciente que aparece para ouvir minha opinião, para saber para quem que eu vou indicar, sabe que não é nada comigo, mas eu queria saber, paga né? Consulta com ele. E paciente também que vai só para conversar. Tem muito, né, hoje em dia. Não estou bom para tratar, não. Hoje eu vim aqui só para a gente poder... Pô, mas aí você podia me avisar, que a gente podia conversar tomando um café, pelo menos. Não paramentado, né? Dá para tomar, você quis dizer um show. Eu queria dizer um show. Você foi educado. Comendo um petisco. Às 18, 19 horas. 18, 19, a gente toma um chopinho. Mas, Cristina, eu queria que você me falasse um pouco, né? Você que está vivenciando aí dentro da indústria odontológica, me fala um pouco sobre qual é a visão que você tem aí em termos de o que se traz de inovação, o que a indústria odontológica, o que a ciência tem trazido de inovação para dentro da odontologia e para a endodontia, para ajudar justamente a mitigar essa questão do medo. A gente como indústria está sempre em desenvolvimento, né? Se vocês forem na nossa fábrica, por sinal, estão super convidados, a gente tem visita à fábrica. A nossa fábrica não para, o nosso centro de desenvolvimento de pesquisa está sempre estudando coisas novas, então a indústria como um todo, eu acredito que está sempre buscando o melhor, né? A gente, né, principalmente pensando na Ângelos, a gente tem toda a nossa linha de biocerâmicos ali, que são sempre estudados, né, para ter uma resposta cada vez melhor para o paciente, né, o desenvolvimento ali dele, do organismo. Hoje a gente tem as nossas limas, então a Ângelos acabou de lançar limas rotatórias, então é mais um passo para que a gente possa começar e tratar ali o paciente, né, a endodontia do início ao fim. Então, né, limas com alta tecnologia para que a gente possa fazer um tratamento de canal muito bom, né, porque a gente precisa de ser bom, não basta se tratar, mas a gente precisa que ele seja de bom para excelente, né, 100%, sim. Quem me dera se fosse, mas a grande maioria, para que a gente não tenha retratamento, para que aquele, né, estresse, talvez que o paciente passou, vai ter que refazer, acontecer novamente, né, porque, não deu certo e agora eu vou ter que retratar. Claro que não depende só de nós, né, como... às vezes o nosso tratamento foi excelente, mas a resposta do paciente não foi tanto. Às vezes o paciente não manteve também, né, aquela saúde bucal que a gente gostaria e pode ter acontecido, claro, um retratamento. Mas esse desenvolvimento de produtos para que a gente possa ter um tratamento da melhor forma possível, mais humano, como você, né, acabou de dizer, e de forma eficaz e, claro, rápido,
eu acho que isso contribui muito, né? Então, a indústria hoje tem essa de produzir e desenvolver material para que a gente possa tratar o paciente da melhor forma possível, reduzindo ali estresse, reduzindo o medo e entregando saúde e qualidade, que eu acho que é o mais importante. Perfeito. E você mencionou aí sobre as limas, né? Eu estou acostumado a lidar com o material da Ângelo, biocerâmico, né, da Ângelo, cimento da Ângelos, né? Pino. Né? Pino, lençol, sugador. Silano. O brush, ele usou Na minha tese de tese. doutorado, nossa, vocês têm um microbrush que é aquele aplique. Você sabe que a gente pesquisou na minha tese de doutorado foi em endodontia regenerativa. E a gente pesquisou o uso do microbrush para ajudar a escovar as paredes dos dentes com um ápice aberto, né? Que a gente não pode fazer instrumentação, porque são paredes frágeis, finas, né? Mas a gente queria limpar por dentro, como se a gente conseguisse escovar sem desgastar a parede. E aí, nossa, foi um sucesso o microbrush de vocês. Ficou ali, ó, pau a pau ali com uma das limas que a gente usou, né, que é a da Expiendo, e com a escova intraconduto, ficou ali, ó. E a gente tem recomendado esse protocolo para endodontia regenerativa. Que bom, que bom. Esse microbrush de vocês. Mas não, são produtos que a gente desenvolve, né? Eu vou roubar um pouco ali a frase do Roberto, né? Que é o nosso fundador ali, com muito carinho, né? A gente pensa, né? A gente trata ali todos os produtos com muito carinho, né? Então, o desenvolvimento, né? E como a gente falou, tem pesquisa, tem ciência, tem estudo por trás. A gente não vai lançar nenhum produto sem ter todo um rastreamento ali, aquela rastreabilidade de atendimento, de como ele vai funcionar no laboratório, como ele vai funcionar na boca, para que a gente tenha segurança e o dentista, nosso cliente, também esteja seguro para usar, né? Sim. Por isso que eu não recomendo estratégias empíricas para qualquer tipo de material. Não vai inventar um protocolo novo. Não, porque às vezes assim, não põe um pouquinho mais de líquido, não bota um pouquinho mais de pó. Gente, por favor, o cara teve um trabalho danado para pensar no produto, para pesquisar a proporção para vocês ficarem inteiro. Jesus, põe um pouquinho de pó de hidroxicálcio aqui, mas não pode pôr hidroxicálcio, sei lá, desacelerar a presa do... Né? Eu fico doidinha com isso. Mas eu estou curiosa com a Lima. Mas eu também queria que você falasse um pouquinho mais para a gente da Nexus, porque é uma coisa para a gente nova, né? Aí a Ângelos agora entrando nessa parte da metalurgia, nessa parte, né, de instrumento endodôntico, muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. Bom, a Ângelos, então, lançou a nossa linha de limas, né, que é a Nexus. A que a gente tem hoje é a rotatória, é a Nexus iTriple. Nexus vai ser o nome da família de limas, então a gente vai ter outras limas também Nexus, com um outro nome, vamos dizer assim, né? Mas hoje o que a gente tem é a iTriple, que são limas rotatórias. Elas são com um tratamento térmico que a gente chama de BM Wire, é um tratamento térmico exclusivo, que é black, né? O B é de black, porque elas são pretas, elas são negras, para principalmente facilitar a vida ali do endodontista que usa microscópio para não ter aquele reflexo, né? Então a gente tem um passo a passo de limas, ela vem com um starter kit, então é uma lima que a gente chama de iFind, que é uma lima para só a localização e abertura ali do canal. Depois vem a iFollow, que é a Glide Path. Essa não é preta, ela é prateada, né, até para diferenciar. E depois a gente tem a iFinish, que a gente tem a 2504 começando, né, para tratar mesmo o canal. Então, esse é o pacotinho que a gente recebe, né, que é o nosso Starter Kit, que vem 3. Então, a grande maioria dos tratamentos endodônticos a gente consegue fazer somente com esse blister. Claro, tem
né, casos e casos de dentes, né, de canais condutos mais largos, então a gente tem, né, um maior ali a 30, a 35, 0,4, tem a 40, mas a grande maioria a gente consegue resolver nesse starter kit, nessas 3 passos, nessas 3 etapas. Certo. Isso que eu ia te perguntar. E se tem tamanhos de ponta maior, né? A gente tem a 25, a 30, a 35 e 40/04 e tem também 0,6. Então, a gente tem essas 2 medidas. Perfeito. Muito bom. E no caso, por exemplo, quem for quiser adquirir esses tamanhos, que são maiores do que 25,04, esses não vêm no Starter Kit. Esse não, esse vem num blister separado com 4 limas, com 4, refil a gente chama, né? Com 4 refil. 4 limas refil. E aí, junto também, a Angelus vai entrar com cones de guta também calibrados com essa calibração? A gente já está desenvolvendo, a gente ainda não colocou no mercado, mas a gente já está desenvolvendo tanto o guta quanto o cone de papel, e mais as reciprocantes, que em breve as reciprocantes já estão na porta para sair, mas o cone e a guta a gente ainda está em desenvolvimento. Que bacana, a Angelus agora resolveu assumir... A gente frontier, né? Desde a cirurgia de acesso até o final, a obturação, né? Em algum momento você vai passar pela Angelus, você vai passar pelos produtos da Angelus. Com certeza. Não, e é legal de uma coisa da Angelus, que é assim, eu falo isso para todas as outras, né, extrapolando para outras áreas, mas se você tem uma empresa que é séria, a gente gosta do produto, vai ser super fácil entrar com as limas, porque a gente confia na Angelus, na marca. Então, se vai entrar, a gente confia, a gente já está doido para experimentar, realmente. Não, vamos. Essa eu estou torcendo aqui. Obrigada. Acho que é importante, né, vocês até falarem nisso. A gente, quando é da indústria, da empresa, a gente elogia os produtos, mas sempre tem alguém que fala, mas você é funcionário, mas você está puxando sardinha para o seu lado. Mas então eu agradeço muito, né, porque hoje em dia eu ouço muito, né, eu tenho, por causa do lançamento, a gente tem viajado bastante, né, para conversar com os endodontistas, e esse feedback é muito legal, né, a Angelus tem produtos excelentes, a gente tem certeza que vai ser um sucesso, mas é por causa disso, porque a gente não vai colocar nenhum produto no mercado sem ter a segurança, né, de que ele vai atuar ali da melhor forma para que os nossos clientes e nossos pacientes, no final, recebam o melhor tratamento. E acho legal até, porque assim, a questão da qualidade, né, do nome da empresa, a gente nota isso no pequeno detalhe. Vou te dar um detalhe de endodontista agora, né? Vê que para lançar um instrumento endodôntico no mercado, que é um mercado que a Angelus até então nunca tinha explorado, certamente fez uma boa pesquisa, né, vamos dizer assim, daquilo que é importante no instrumento endodôntico, e eu, pessoalmente, considero que 0,4 é uma conicidade perfeita para a gente trabalhar, porque ela é uma conicidade que ela não é nem robusta o suficiente para enrijecer excessivamente esse níquel titânio, ou seja, garante maleabilidade, flexibilidade do níquel titânio, e, ao mesmo tempo, você garante ali uma dilatação que é interessante, que é importante também. Processo à limpeza, né? No processo de limpeza. Então, a gente é uma conicidade que eu chamo assim, 0,4 para mim é uma conicidade que ela é versátil, ela trabalha tanto em terço apical quanto em terço cervical e em terço médio. Então, não tem necessidade de você ficar usando uma sequência tão grande de instrumento, preocupado em ficar variando conicidade de instrumento, porque alguns são para terço cervical, outros para terço médio, outros para terço apical. Sim. Muito legal. Muito inteligente. Acho que pensamos muito bem nesse momento. Sabe, pensando muito bem. Mas sabe o que você esqueceu, professor Leonardo? O que eu esqueci? Das 3 regras. Das nossas 3 regras, mas não tem problema. Esquecemos das 3 regras. Antes tarde do que nunca, é o que diz o ditado. A gente tem 3 regras aqui. Bora lá.
emocionado com a Ângelos e tão emocionado com a Cristina aqui, né, que as regras ficaram um pouco de lado, mas isso não significa que elas sejam menos importantes. A primeira Elas regra... não vão ser cumpridas. Não, exatamente, serão cumpridas. Já Galera, chega curtindo, não, finaliza curtindo. gente, a gente está quase no final, mas pelo menos é o seguinte, as 3 regras, ó. Dá uma curtida, né, para poder sinalizar para o algoritmo de que o programa vale a pena, de que está te ajudando, está sendo útil a você, e o algoritmo vai apresentar isso para outras pessoas, para também ser útil para outras pessoas. Então, seja você no YouTube ou no Spotify, já chega curtindo. Segundo, compartilha. Pode ser para uma pessoa só, aliás, até o compromisso é que seja para uma pessoa, e aquela primeira que vier na tua mente, você fala assim, putz, grila, fulano precisava ouvir isso, Beltrano precisava ouvir ou ver isso. Então, já compartilha para essa pessoa, até para você poder sinalizar para essa pessoa de que, olha, lembrei de você, tá vendo? Você está no meu pensamento, né? Não é só chaveco não, tá, galera? Tá? E terceiro, faz um comentário com a gente, conta para a gente se você usa produtos Ângelos, Queremos saber o que você acha dos produtos Ângelos e se você está curioso, assim como eu, a professora Adriana, para usar as Limas Nexus, que realmente assim, é um grande lançamento no mercado brasileiro e tenho certeza que mundial, porque a Ângelos não vai brincar para deixar isso só restrito aqui no Brasil. exatamente. Dura para levar isso fora do país. Então, cumpra essas 3 regras aí e deixa a gente saber, tá? Cristina, me diz uma coisa, o que você acha que a empatia pode fazer de importante no mitigar ou no conter ou gerenciar esse medo do paciente frente ao tratamento endodôntico, especificamente agora? Eu acredito que se ela não for a principal, talvez esteja ali entre o top 3, né? Eu acho que quando um paciente vem atrás da gente, né, como dentista, por mais que, eu vou falar assim, até eu, que sou dentista, se tem que sentar na cadeira do meu colega, eu já fico. Acho que... eu sei todos os passos, mas será que vai dar bom, sabe? Então, eu acho que todo mundo chega com um pouquinho de medo, né? E eu acho que acredito que ser empático é talvez fundamental, né? Para que receber de braços abertos, de peito aberto e que o paciente também sinta isso, né? Eu acho que essa energia, né? A gente fala muito hoje em dia de, né, energia e tal. Eu não sou aquela pessoa super crente naquilo, mas eu acredito que se você transmite uma coisa boa, se você passa uma segurança, né, isso volta para você. Então, o paciente com certeza vai ter esse feeling ali, essa ligação, e controlar o medo, porque eu acho que quando a gente tem medo, talvez é que a gente não tem uma segurança, né? Então, se a gente está seguro, porque eu vou ser atendido por uma pessoa que está me atendendo bem, que está entendendo o meu problema, que está entendendo que eu estou com medo, que ele só não vai falar, senta aí, abre a boca e vamos que vamos. Né? Então, essa segurança que a gente tem que passar, né, que eu acho que transforma, né, em empatia, né, não só a segurança, mas o carinho, né, o amor pela profissão, com certeza vai fazer com que o seu paciente esteja mais seguro, e essa segurança vai acalmá-lo de forma, ele não vai perder 100% o medo, né, afinal de contas a gente aqui sentado na cadeira também tem medo, mas ele com certeza vai estar mais tranquilo e mais seguro de que vai ocorrer tudo bem e ele vai ficar bom, né. Sim, com certeza. Outro dia eu estava brincando com uma colega que ela veio comentar comigo, né, que ela está com 37 ou 47, não lembro, que está incomodando com calor, que o dente está começando a doer, e o que eu achava? Aí eu falei para ela assim, cara, endodontista é engraçado, né? Porque assim, quando é a polpa dos outros, ele não está nem aí, sabe? Mas quando é a polpa dele, tá valendo qualquer coisa, né? Está na pulpite irreversível. Já está na pulpite irreversível e ela está lá, na fase da oração. O que você acha? Eu acho que você sabe bem qual é a resposta, mas... Você só não está acreditando nisso. Eu vou te dizer que a questão não é se, eu tô dizendo pra você que é quando. Quando, exatamente.
Né? Em relação aos pacientes, é isso. Eu acho que assim, o medo ele faz parte, porque principalmente aquele medo do desconhecido, né? Enquanto ele está pisando no terreno do desconhecido, tipo, o que será que vai acontecer comigo? Eu acho essa atitude realmente de empatia, da gente realmente trazer ele com a gente, mostrar, olha, eu sei que faz parte, que é natural, mas ele enxergar em você realmente o desejo legítimo, né? E um desejo genuíno de que você quer o melhor para ele, que você está ali com ele. Não tá sozinho nessa, né? Você está ali. Eu acho interessante ter uma propaganda daqueles Médicos Sem Fronteiras. Eu acho muito legal, né? A abordagem deles. Eles chegam para a pessoa que está numa situação de dificuldade, né, que vai receber atendimento médico, eles chegam lá e falam assim, hold on, you are not alone, ou seja, né, aguenta a mão aí que você não está sozinho, né? É uma frase poderosa de empatia, né? Tem outro ser humano aqui com você, então... Eu estou do seu lado, né? Eu estou aqui do teu lado. Eu acho que realmente a gente precisa ter essa pegada, né, de mostrar que a gente está ali. E muitas vezes os pacientes também estão fazendo fenômeno de projeção de memória, estão trazendo memória de experiência lá atrás, e a gente precisa sentar e conversar para mostrar assim, olha, o que aconteceu lá é de lá, e você não precisa, né, ficou lá, e você não precisa trazer para cá, né? Eu imagino assim, que a Cristina falou, que o coração está cheio, o corpo transborda, né? A energia, você está com boa intenção. Eu ia te perguntar que estratégia que você, assim, prática, que você, Leonardo, utiliza para justamente demonstrar essa empatia, né? Então, você está falando um pouco disso, de você trazer o paciente, ajudá-lo a ressignificar, mostrar para ele, fazer uma meditação hipnose, né? Que você trabalha com a hipnose e tudo mais. Sim, coisa prática que você faz. Ou não chega nem propriamente na questão da hipnose, propriamente, mas eu acho que é a conversa da conscientização mesmo, né? De você tirar ele daquele lugar de sofrimento, porque muitas vezes o paciente ele está preso ao que ele está perdendo. Então, ele está preso à dor, que tira a tranquilidade dele, ele está preso à preocupação com o tempo, a preocupação com o custo, né? A preocupação, né, com quanto aquilo vai afetar a rotina dele. Então, ele está cheio de, né, perguntas, e eu acho que se a gente senta antes e abre um espaço para a gente dirimir essas coisas todas e mostra para ele que ele pode sair desse lugar que ele está e levar ele para um lugar do que ele tem a ganhar, né? O que o tratamento vai trazer para ele de ganho objetivo para a situação e tal, essa abordagem costuma funcionar muito bem, né? De preferência na própria linguagem do paciente, né? Não precisa ser uma coisa rebuscada, não, tem que ser uma coisa na linguagem do paciente, né? E usando exemplo do paciente. A gente já está finalizando, mas eu me lembro de uma ocasião de um paciente que me procurou porque ele estava com o dente doendo e que a maior tristeza dele é que ele assinava um clube de cerveja e que toda semana ele recebia cerveja na casa dele e ele não estava podendo provar a cerveja dele. Que doía o dente. Aí falei com ele, meu amigo, vai ser hoje que você vai provar essa cerveja. Só não pode tomar tudo de uma vez. Mas me diz depois pelo WhatsApp, você manda para mim qual a opinião que você teve da cerveja que você recebeu, que eu agora também fiquei curioso. Mas eu acho que é isso, é conversar, né? Não já, senta aqui e, né, vamos começar. Não, às vezes você pode estar, claro, o paciente, às vezes tem dentista que não tem a mesa dentro do espaço ali da cadeira, né? Mas conversa, não vai já se paramentando, já vai abrindo, né, o jogo clínico, né? Eu acho que esse olhar, né? Eu acho que falta, às vezes, o olhar para o paciente. Acho que uma estratégia que eu utilizo muito, Cristina, a gente tem artigos já falando da questão da música 432 Hz, ela acalma, né, e coloca o paciente no estado emocional ali de tranquilidade, segurança e tal. É até uma pesquisa que a gente já está em liberação no Comitê de Ética para a gente aplicar aqui com os alunos da especialização.
E nessa turma que a gente está, por sorte, tem uma aluna que toca violino, então, que é violinista. Ai, que delícia. É apaixonada pela música e ela está bem animada a pegar a frente desse trabalho, que é colocar no fone de ouvido, a gente vai comprar o fone, o paciente, a gente vai fazer as medições de sinais vitais e vai colocar a música que o paciente gosta, não o de 432 Hz, vão ver o que isso surte de efeito, né, no corpo dele. Se tem diferença. Tem diferença ou não. A gente está bem animadinho com essa pesquisa que a gente vai fazer. Então, o que eu faço hoje no consultório é isso. Eu peço a música que o paciente gosta. Porque, assim, a gente tem muito cafezinho, né? Dá um kit, tá? Tem aquele atendimento humanizado, né? Bem sorridente e tal. Todo um treinamento de recepção. A recepcionista tem, nós temos. Mas eu tenho esse cuidado, que eu acho que ali a gente fica quieto, fica um barulhinho do sugador, e aí fica a música tocando na TV, né, lá no teto, onde, né, tem no consultório. Eu acho que isso ajuda bastante para ele entrar ali no momento dele, relaxado, né, no né? relaxamento. Para ele esquecer que ele está ali, né, na verdade, né, ele está com a boca aberta, claro, tá, você não tem, mas a cabeça está longe, né, o pensamento não, muitas vezes foge até dos problemas, às vezes a gente, tá bom, não tô lembrando do dente, mas tô lembrando do problema, mas não, você está distraindo por uma coisa boa, né, eu acho que é legal, muito legal. Muito Né? legal. E tem uma outra coisa que eu também faço questão, que eu acho super legal, que vai, né, com o nosso assunto aqui, é assim, eu sempre pergunto para o paciente se ele tem medo de dentista num questionáriozinho que a gente coloca lá. E aí, se ele fala que tem, eu vou e direciono. Normalmente, o paciente tem 2 medos. Ou é da anestesia, Sim. ou é medo de sentir dor. Então, esse paciente que tem medo de sentir dor é aquele paciente que quer muita anestesia, que não vai tentar sem anestesia de jeito nenhum. Sim. Então, eu vou e escrevo lá, anestesiar sempre, passo uma caneta de marca-texto para não acontecer nenhuma tentativa. Deixa eu só ajeitar isso daqui sem anestesia, o paciente, né? Eu vou ativar aquele medo dele, que é a dor, medo de sentir dor. E o que tem medo de agulha é aquele que vai tentar ser sem anestesia, e se por acaso não tiver mesmo jeito de ser sem anestesia, é aquele que eu passo bastante pomada, mostra que eu estou falando que eu estou usando ali o anestésico top. Eu acho que isso conforta, né, o coração do paciente, ele vai ficando melhor ali. Saber que está sendo bem atendido, né? Até dentro do anseio dele, né? Sim. Muito legal, Cristina. Olha, eu sempre gosto de conversar com colegas de outras partes do Brasil, porque às vezes a gente fica fechado na nossa bolha, né? E às vezes a gente fica com convicções ou com opiniões, e é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de encontrar com um outro colega, né, que a gente respeita e de uma outra parte do país, e a gente vê que as visões elas se cruzam, né, que há uma convergência de opinião. Isso realmente fortalece muito, pelo menos para mim, a minha convicção profissional e a minha convicção em termos de, assim, fiz uma boa escolha de carreira, né? Então, quero muito agradecer você pelo tempo de estar conosco aqui. Mais uma vez, agradecer a Ângelos, né, por disponibilizar que você estivesse conosco aqui. Foi muito bacana esse encontro. Espero que a gente consiga repetir isso outras vezes e que a gente se encontre um dia pessoalmente para a gente poder conversar um pouco mais. Foi um prazer. Com certeza. Eu que agradeço, a gente aqui como empresa que agradece, né, o carinho e aí a receptividade de vocês, Adriana, Leonardo, obrigada. E a gente aguarda eu vou aguardar vocês lá na fábrica, hein? Eu espero que um dia vocês possam ajustar aí a agenda de vocês e vão lá conhecer nossa fábrica, ver todo o processo de fabricação dos nossos produtos. Prazer. Para a Adriana vai ser legal, Adriana. Vamos já agendar. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Grande beijo. Tchau, pessoal. Até semana que vem a gente volta. Fiquei até tão emocionado aqui que eu falei assim, gente, o que eu tinha que falar mesmo? Tem que pedir de vocês. Né? Então, próxima semana a gente volta com outro super tema no nosso Pode Crendo aqui. E, para fechar, para encerrar, lembra das nossas 3 regras. Curte, compartilha e deixa um comentário para a gente aqui. Até a próxima. Um abração para vocês aí. Valeu. Tchau. Beijo, Cristina. Tchau. Tchau.